Queridos irmãos, voltamos, hein? Gente, tudo ao vivo, vocês sabem que não é fácil, mas eu já tenho aqui as minhas perguntinhas, tá bom? Separei assim para ficar mais fácil da gente conseguir responder. Mas você que vai chegando agora, já vai deixando seu like, vai compartilhando, vai comentando aí, ajuda a gente levar aí essa live para muitas pessoas, para que todas elas sejam alcançadas aí pela bênção de Deus. E nós vamos começar, nós vamos dividir a nossa live em 4 etapas. Nós vamos dividir em quatro temas, né, para ficar bem mais fácil. Vamos dividir no tema espiritual, experiência própria, né? Primeiro espiritual, experiência, evangelização no continente e vida pessoal, vida de oração. Vamos começar então sobre a experiência. A Sueli Pereira, ela perguntou: a paz do Senhor, missionária, gostaria de ouvir algumas experiências de vocês e um testemunho. As suas orações são uma bênção no meu lado. Deus abençoe este casal lindo. Obrigado, Sueli Pereira. Deus te abençoe. É um prazer saber que essas orações têm feito efeito aí na sua casa. Isso é muito bom. Irmãos, a experiência na África é uma experiência diária, né? Então, para falar de experiência, já que não é só a Sueli Pereira pediu, né? Quero ouvir uma experiência e um testemunho. Também aqui, deixa eu ver quem mais fez a mesma pergunta da Sueli, porque eu já respondo para vocês. A Mical P. Lima. Como foi sua experiência na missão? Como está sendo? Quais foram as suas expectativas e realidades? A Nara Silva também perguntou: conta alguma experiência que você teve nas viagens missionárias que mais te surpreendeu. A Luciana, ela também perguntou: gosto de ouvir as experiências espirituais, trabalhar na obra missionária e no continente africano. Mas vou fazer uma pergunta: é verdade que há bruxos que transportam sua projeção astral de lugares para o outro? Então a pergunta da Mical, a pergunta da Nara, a pergunta da Lucy e a pergunta dessas 3, nós vamos responder. Primeiro, vamos responder a pergunta aqui da Nara Silva. Conte alguma experiência que você teve nas viagens missionárias que te surpreendeu. Irmãos, cada viagem pra gente é uma experiência nova, mas eu acho assim que uma experiência que marcou muito a nossa vida, primeiro a mim, né? Uma certa feita eu estava no país de Gabão e naquele país não se fala português, só se fala o francês e eu sei poucas palavras em francês por causa da convivência. Então, eu cheguei naquele país, eu precisava tratar documentos da igreja. E eu fui a uma lan house e eu estava ali precisando falar com o rapaz, né? Que eu queria utilizar a internet. E ali faz todo um cadastro. E eu tinha andado muito longe para mim poder conseguir eles falam cibercafé, né? Cybercafé, alguma coisa assim. E eu cheguei ali e assim, eu tinha tanto assunto para tratar aquele dia, sabe? Eu estava tão assim preocupada num país de língua francesa. O Gabão é um país muito estreito, muito difícil. Eu tive várias experiências no Gabão. E quando eu cheguei ali, eu estava tão triste porque eu não conseguia falar com o rapaz, eu não conseguia resolver as minhas coisas. E eu sentei ali na frente daquele computador, ele ficou demorando para me atender porque ele não falava a minha língua. Tipo, eu só queria resolver aquele problema, mandar os meus e-mails, resolver, fazer o que eu tinha que fazer ali. E eu estava tão triste, sabe? E eu peguei e falei: Senhor, por que o Senhor me mandou para esse lugar? Eu não falo francês, eu estou aqui, Senhor.
Parece que eu não estou dando fruto. Desde o dia que eu cheguei nesse país, eu não consigo frutificar em nada. Parece que os dias estão indo embora, vai passar o tempo, eu não vou conseguir fazer nada do que eu estava fazendo. Eu estava tão triste, porque eu não estava conseguindo resolver o que eu tinha ali para resolver. De repente, dentro da Lan House, aparece uma moça de Uberaba, Minas Gerais. Irmãos, quando eu estava triste, abatida já para sair daquele lugar, aquela moça falou assim: você é brasileira? Eu falei: sim, sou. Só de escutar o português dela, eu já dei aquele sorrisão, né? Falei: sou brasileira. Ela disse: ah, eu também sou. Você é de onde? Eu falei: eu sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Ela disse: nossa, você é minha conterrânea. Eu sou de Uberaba. Gente, eu dei um abraço naquela moça. Sabe? Porque, irmãos, eu fiquei tão feliz, porque assim, você encontrar um brasileiro na Europa, sim, um brasileiro na África, sim. Você pode encontrar uma pessoa da sua nacionalidade em qualquer lugar, mas você encontrar uma conterrânea, sabe? Eu sou de Belo Horizonte, ela é de Uberaba. Tipo, nós estamos tão familiarizados, estamos tão perto. Aquela moça me ajudou a fazer todo o trabalho que eu tinha que fazer ali. Então essa foi uma experiência assim que nós nunca estamos desamparados. Deus sempre vai mandar alguém para te socorrer naquilo que você precisa fazer. A segunda experiência que eu tive assim que marcou muito a minha vida na missão foi quando eu estava no país de Benin. E eu estava em Benin, lá também fala francês. E naqueles dias eu precisava de 2 intérpretes. Então era eu falando em português, para o irmão que entendia em português, para ele transmitir no francês, para outra pessoa que entendia francês traduzir para o dialeto. Ou seja, eu português, ele francês e a pessoa traduzir em dialeto. E como eu falo um pouco rápido, isso era um desafio muito grande, porque para quem prega com intérprete, você precisa ter pausa, falar pausadamente. Há palavras que mesmo que aquela pessoa fale português, ela não entenda se for um jargão, uma palavra assim, que é uma palavra local, é uma palavra aí da sua terra, da sua região, o intérprete não vai saber isso. Então eu falava em português, ele entendia em português, traduzia para o francês, para a irmã pegar do francês e traduzir para o dialeto. Aquilo às vezes me cansava. Isso é uma coisa que às vezes a gente tem que pensar. Meu Deus, se eu vou para um determinado país, pelo menos o inglês, irmãos, é importante você saber. Porque o inglês, ele facilita a sua vida. O inglês é falado no mundo inteiro. E se o mundo inteiro não falar inglês, tem alguém ali que fala inglês. E eu estava pregando, e o intérprete estava com dificuldade para me interpretar. Mas a irmã que não entende nada em português, eu comecei a pregar e ela começou a atropelar aquele que ela precisava dele para entender o que eu estava falando. E eu comecei a pregar e ela começou a olhar para mim, os olhos dela brilhavam e ela começava a rir. Eu falava e antes do segundo traduzir, ela já ia passando para o povo. Naquele momento, irmãos, eu tive uma experiência profunda com Deus no Benin. Que Deus estava fazendo aquela senhora entender o meu português, para que o evangelho conseguisse chegar àqueles corações. Irmãos, e foi uma coisa tão maravilhosa que chegou um momento que o intérprete, ele ficou meio assim, entre eu e ela, ele olhava para ela, olhava para mim, eu olhava para ela e o olho dela brilhava, sabe, o Espírito de Deus tomou ali aquela senhora e ela falou tudo ali que aquelas pessoas precisavam ouvir. E depois eu perguntei para o intérprete, para perguntar para ela se ela estava entendendo o que eu estava falando. E ela disse: sim, entendi. Algumas palavras Deus me fazia entender o que a irmã estava falando. Eu falei: mas você entende português? Ela disse: não muito, mas entendi tudo que a irmã falou. Irmãos, quando eu fiz o apelo, era numa aldeia que tinha muitos bruxos. Até hoje eu tenho as fotos.
aquelas pessoas aceitaram a Jesus. Naquele dia, eu acho que uns 12 aceitaram a Jesus. O evangelho já tinha chegado ali, porque a gente já estava fazendo culto ali, mas naquele dia, eu vi que Deus, mais uma vez, ele atuou de maneira poderosa, fazendo aquela senhora que não entendia nada de português me ajudar a pregar e almas serem salvas. Porque às vezes, irmãos, principalmente quando você está pregando a palavra, o inimigo já quer atrapalhar as pessoas de entender a palavra só na sua língua. Agora imagine fora da sua língua. Então foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus, tanto no Gabão, preparando uma pessoa da minha província, quanto também no Benin, uma irmã entendendo o meu português. Outra experiência que eu tive muito grande com Deus, que é uma das experiências assim, que marcou a minha vida. Eu fui num determinado país e nesse país eu peguei como se fosse uma micose na pele. Uma micose muito forte. Essa micose já estava completamente toda nas minhas costas. E eu fiquei muito triste porque aquilo foi alastrando e eu tinha medo daquilo vir para o pescoço e vir para o meu rosto. E na época eu cheguei a comentar com alguém, falei, olha, eu tô com uma micose, a minha pele tá estranha. E ela falou, você também fica aí abraçando todo mundo, você tem que se cuidar, você não pode ser desse jeito, isso, é aquilo. E ela começou a falar, mas eu fui orar, isso mais ou menos 18 horas da noite, eu dobrei o meu joelho e fui falar, Senhor, agora essa enfermidade apareceu nas minhas costas. Senhor, eu estou tão preocupado, eu estou tão triste, porque do jeito que isso está alastrando, isso vai alastrar para o meu pescoço, isso vai vir para o meu rosto. Como que eu vou fazer? Agora, eu estou aqui, Senhor, eu sou tua serva. Eu sei que a água desse lugar não é tratada. A água daquele país era muito ruim, quando batia no meu cabelo caía. Meu cabelo caiu muito naquele lugar. E aquela pessoa, ela me repreendeu, disse, olha, você não pode sair abraçando todas as pessoas, porque tem pessoas que têm doenças na pele e vice-versa. O amor tem que ter, mas não precisa ser desse jeito. Irmãos, eu orei ao Senhor e eu chorei tanto. Eu chorei tanto. E eu falei, Senhor, como eu vou ser uma missionária se eu não posso abraçar? Senhor, como eu vou ser uma missionária se eu não posso transmitir amor? A forma de eu amar as pessoas é abraçando, é beijando. Então, seria impossível eu pregar apenas no altar e depois ali do altar eu deixar, tchau, tá bom. Não, eu quero ter contato, eu quero sentar, eu quero abraçar. E eu orei, eu fiz uma oração, falei, Senhor, se for para mim ficar nesse país e não ter contato com as pessoas, porque talvez aquelas pessoas têm doenças de pele, porque aquelas pessoas têm isso, aquilo, ou até uma doença de forma de bactérias, eu não quero ficar aqui. Irmãos, naquele dia eu escutei a voz de Deus falando comigo. E Deus falou comigo assim, eu sou o Senhor que te sara. Ainda hoje, eu mostrarei a minha glória na sua vida. Ainda hoje eu vou mostrar para você que eu te trouxe, eu te guardarei e eu te levarei em paz neste lugar. Eu orei, passei ali alguns momentos conversando e fui dormir. De manhã, eu olhei as minhas costas. Aquela micose, ela estava secando completamente. Irmãos, naquele mesmo dia, o Senhor fez secar toda aquela micose do meu corpo, toda. Eu contei essa experiência em um culto de missões que eu fiz lá no Rio Grande do Sul. Naquele dia, aquela enfermidade todinha havia desaparecido. Sabe por quê? Porque quando você não tem amor à sua vida, mas quando você tem amor à obra de Deus, irmão, você pode adoecer das piores doenças, você pode adoecer das piores enfermidades, mas
Se você não valorizar o seu corpo, se você não tiver louvores ao seu corpo, se cuidar sim, mas não achar que você não pode adoecer, eu quero te dizer, Deus vai curar o teu corpo, para que através do teu corpo o nome do Senhor seja glorificado. Quem conhece eu, quem me conhece, quem convive comigo sabe que eu gosto muito de abraçar. Eu acho que é por isso que eu peguei Covid 2 vezes. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de ter contato com as pessoas. E graças a Deus, o Senhor nunca me deixou sozinha. Eu tenho muitas experiências. Eu já falei da moça de Uberaba, da irmã que me traduziu em português. Estou falando agora desse mal que estava nas minhas costas. Agora a quarta experiência. A quarta experiência, assim, que para mim assim, foi algo fundamental. Foi uma experiência dentro do avião. Uma experiência que quando eu voltava de... Eu não sei qual país que eu estava. Eu voltava para o Brasil. E no voo, eu estava usando um lenço e ali alguém achou que eu era, né, de alguma determinada religião aí do Brasil que vocês conhecem. E eu falei, não, eu não sou, eu sou cristã. Mas essa pessoa era um desviado. E a mãe dessa pessoa era cristã. E essa pessoa era uma pessoa que ela estava na religião tal. E eu fui atraída, né, por essa pessoa por usar o lenço no cabelo. E aí essa pessoa veio até mim, sentou do meu lado, não era o lugar dessa pessoa sentar. E essa pessoa falou, você tá vindo de onde? Eu falei, tô vindo da África. Ela falou, eu curto muito a cultura africana e vice-versa. E eu tô trilhando agora por um caminho tal. E eu tenho achado muito interessante. E você? Eu falei, então, eu sou cristã. Na verdade, eu uso por costume, porque eu gosto. E eu evangelizei aquela pessoa durante todo aquele voo. Na época eu era solteira. Quando eu desembarquei em Guarulhos, aquela pessoa falou comigo, olha, eu pensei que eu ia seguir um caminho, mas você me ajudou a voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Aquele jovem, ele chorou e ele falou comigo, você é a resposta da oração da minha mãe. Eu fiquei tão maravilhada, porque ele foi atraído a mim por algo que eu estava usando na cabeça. Mas ele pensou que eu era de outra religião. Mas eu consegui trazer a palavra de Deus. Imagine a mãe dele falando, Senhor, fala com meu filho, aonde quer que ele estiver. E às vezes, por um motivo tão simples, por causa de um lenço no cabelo, ele falou comigo, eu vou voltar para o caminho que eu não deveria ter saído. Até hoje, eu tenho foto desse rapaz no meu Google Drive. Sabe por quê? Porque não existe lugar para missão. Todos os lugares nós fazemos a missão. Então tá aí um pouco das experiências. Agora a Luciana, ela perguntou para mim, vou fazer uma pergunta, é verdade que há bruxos que transportam de projeção astral? Irmãos, a África é o berço da bruxaria, isso daí vocês sabem. Há muitas magias, há muitas religiões tradicionais, tem muita bruxaria sim, tem muitas religiões. E aonde há muita religião, aonde há muito misticismo, há muita legalidade. A verdade é que o continente africano é um continente religioso. E aonde há religião, se crê em tudo. Né? Se crê num animal, se crê numa erva, se crê na força da natureza. E há sim muitos bruxos, mas confesso aos irmãos que não são pessoas que a gente encontra nas ruas, a gente encontra em determinados lugares. Há aqueles que são determinados nisso, mas eu nunca tive contato. Mas há uma bruxaria disfarçada. Existe isso, de às vezes pessoas que aparentemente têm uma vida normal, mas são pessoas bruxas. Porém, esse assunto é um assunto muito sério, é um assunto que se você acusar uma pessoa de bruxaria,
essa pessoa ela pode sofrer muito na África, muito. Em Uganda, em outros países, há aldeias de pessoas que são acusadas de bruxaria. Então elas são tiradas do convívio familiar. Essas pessoas passam por uma discriminação na sociedade. Essas pessoas passam por momentos terríveis, até mesmo de atentados contra a vida dela. Então existe sim, mas ninguém tipo, eu sou bruxo, não. Uma pessoa, quando ela é acusada de bruxaria, a família pode expulsar ela de casa, ela pode ser morta pelos vizinhos, pela sociedade. Então há muitos crimes que diz respeito a isso. Mas o que eu posso dizer que é algo assim mais tradicionais são religiões tradicionais, né? De pessoas que fazem pactos, fazem curas através de ervas medicinais e por aí vai. Porém, a gente sabe, meus irmãos, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo ele não tem nada para oferecer para ninguém a não ser a destruição e a condenação. Porém, aqui em Moçambique há casos de pessoas que caíam em cima da laje. Há até matérias em jornais, vocês podem procurar aí e assistir, de pessoas que caem em cima da laje, ou de repente, se a casa é de telha, uma senhora de 80, 70 anos, né, da cabeça raspada, cai às vezes nua dentro de uma casa e a população fica em choque, né, pensando como que essa senhora caiu aqui, como ela subiu aqui. Então tem muitos casos, principalmente em Moçambique, há muitos casos disso, de pessoas que pela sociedade são consideradas bruxas, e isso traz uma repercussão nacional com respeito à polícia, a programas que passam esses noticiários. E tem muito, irmãos, esse negócio de levitar, esse negócio de voar, tem muito, isso é verdadeiro. Eu não vou dizer para você que usa vassoura, mas que voam é verdade. Isso não é mentira. Eu sei que tem gente que vai dizer nada, irmã Isabel. Não tem nada disso. Tem. Tem porque é real, irmãos. Tem porque é real. Então, tá aí a pergunta da Luciana. Já contei as experiências que me surpreendeu. Como foi sua experiência na missão? Na verdade, não foi, porque ainda está sendo, né? Eu ainda tenho uma experiência na missão. Todos os dias, irmãos, é algo novo. Cada atendimento que eu tenho com pessoas é assuntos novos. Então, assim, uma coisa eu digo para você. A Mical fez a pergunta: como está sendo e como foi as expectativas X realidade? Isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção, porque quando você vem para a missão, você cria uma expectativa. Você acha, vai ser assim, assim, assim. Os primeiros dias da missão, tudo é bonito, tudo é gostoso, a comida é boa, a cama é boa, a casa é boa, a igreja é boa. Nos primeiros dias da missão, eu acredito que os 3 primeiros meses é o encanto da missão. Você está feliz de ter saído do seu país, você está feliz de ter saído da sua casa, você está feliz de estar em um povo novo, mas existem as expectativas e existem as realidades. E a realidade vem com 3 meses para lá. É que você vai entendendo que a obra missionária não é só uma viagem. Você vai entendendo que você não está apenas em um grupo diferente, mas você está em uma cultura diferente, com costumes diferentes, com a realidade diferente. Então, há muitos missionários que saem muito animados do seu país, mas que quando chegam na missão, os 3 primeiros meses dele ele produz, mas o quarto para lá ele para de produzir, porque é onde chega a realidade, é a necessidade, muitas lutas. Então existe expectativa e realidade, e expectativa não é nada de realidade. Então muitos missionários eles começam a fracassar a partir do 3º mês, que é um mês que ele já conhece toda a comida, ele já conhece as pessoas, ele já conhece a igreja. Aquilo passa de novidade para uma realidade. Aquilo sai de uma projeção para uma vida real. Então, assim,
realmente, missão não é tudo que você acha, e você precisa ter muita coragem para você chegar produzindo, continuar produzindo e ir embora produzindo. Porque a maioria dos missionários saem da missão desviados. A maioria. Quando não sai desviado, sai separados da esposa. Quando não sai separados da esposa, sai doentes. E faz toda parte do quê? Da realidade e da expectativa. Porque você vem para um campo de missão. E um campo de missão, meu irmão, não é fácil para ninguém. Então vamos lá. Vamos falar então na pergunta número 3, a evangelização no continente. Eu já falei muito de África, mas vamos lá. A pergunta aqui é da Késia Medina. Irmã Isabel, ouvimos muito falar sobre as religiões matrizes africanas aqui do Brasil, que a irmã já sabe quais são. Sim, eu sei. Como essas religiões em Moçambique ainda influenciam muito a sociedade? Porventura, no país que os irmãos estão, ou em outros países que passaram no continente africano, a irmã presenciou alguma perseguição por parte dessas religiões à Igreja do Senhor? Irmã Késia, a sua pergunta é muito importante, mas as religiões que há no Brasil são raízes do que saiu da África. Então, originou aqui da África, né? São muitas religiões. Agora, questão de perseguição, não há. Pelo menos assim, uma perseguição física. Não existe isso, porque o direito é para todos. O direito humano defende a todos. Porém, no mundo espiritual, claro, é as trevas combatendo contra a luz. Mas eu confesso aos irmãos que eu nunca presenciei, pelo menos em Moçambique, em Angola, os países que eu passei, não. Perseguição direta de uma religião contra outra, eu nunca presenciei. Embora já ouvi, mas nunca presenciei. Porque num país, num continente em que há várias religiões, há defesas para cada religião. Então, o que nós batalhamos não é contra pessoas, é contra o mundo espiritual. Então, claro que há sim perseguições no mundo espiritual. Houve uma pergunta aqui, qual tem sido a parte mais difícil da missão? Irmãos, a parte mais difícil da missão, eu vou ser bem sincera para vocês, a parte mais difícil da missão é a parte financeira. Por que a parte financeira? Porque a missão, na mente das pessoas, é o resto. E a missão não é o resto. A missão é o início. A missão é a parte principal. Observe que hoje em dia poucos são os cultos de missões. Poucos são as ofertas para as missões. Graças a Deus, né, nós aqui não temos dificuldade assim de falta de comida, de alimentação. A igreja faz aquilo que ela pode e faz muito bem o que ela pode, mas faria melhor se houvesse uma conscientização missionária. Não existe, irmãos, obra missionária sem dinheiro. Não existe obra missionária sem você ofertar na casa de Deus, sem você dizimar na obra de Deus. Então, a parte mais difícil que eu acredito na missão é a parte financeira. Não é o meu caso, ou o caso de comida, de alimentação, de moradia, não é isso. Mas se todo ser humano entender que missão é feito com aqueles que vão, com aqueles que oram, com aqueles que contribuem, muito mais igrejas eram abertas. Por que eu falo isso? Há países que estão tranquilos, Moçambique é um país tranquilo, mas há países que é muito difícil chegar ali. É muito difícil, às vezes, naquele país, você conseguir documentação, você conseguir um estatuto daquele país, você conseguir uma liberação, um alvará de funcionamento de uma igreja, você conseguir manter um missionário naquele país. É difícil um aluguel em um lugar bom. Então, eu acho que uma das partes mais difíceis da missão é a conscientização missionária. Você, independente do ministério que você sirva, sempre tire uma reserva para a obra missionária. Além do seu dízimo, além da sua oferta,
Tira uma reserva para a obra missionária. Senhor, essa oferta é da obra missionária. E você vai entregar lá na sua congregação. O Senhor Deus, que conhece o teu coração, vai direcionar essa oferta. Então, eu acho que a parte que é difícil para as lideranças, para a igreja, é a questão financeira. Levar um missionário a um país não é barato. Manter um missionário no país não é barato. Sustentar um missionário naquele país não é barato. E se as pessoas não fazerem essa parte de contribuir com a missão, se torna muito difícil. A Márcia Fernandes perguntou: a paz do Senhor, missionária, irei participar de uma feira de missões na cidade de Cuiabá, irei falar sobre Moçambique. E queremos falar sobre a vestimenta deste país. Por que usam capulana? Irmãos, capulana é esse tecido simples, mas um tecido colorido, tradicional de Moçambique. E todos os países têm a capulana. Nigéria tem, Angola tem, os congoleses têm, os moçambicanos têm. Então a capulana é uma vestimenta tradicional, que são tecidos que servem para tudo. Tudo. Uma capulana, você pode fazer um lenço no cabelo. Com uma capulana, você pode carregar uma criança nas costas. Com uma capulana, você pode fazer até um banheiro. Como assim, irmã Isabel? Geralmente é um tecido de 1 metro, 1,5 metros, você pode usar ela para fazer tudo. Então, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos assim, só como que é a capulana. Isso daqui é um tecido, é uma capulana, né? Então, com isso daqui, claro que essa daqui é muito grande, né? Mas você pode fazer um lenço no cabelo, você pode se cobrir no frio, você pode carregar uma criança, dependendo se você estiver num ambiente, se você precisar, né, fazer alguma necessidade, você se cobre também. Então a capulana, irmãos, ela serve para tudo, além de ser um tecido que todas as mulheres têm. É difícil você ter uma africana que ela não tem uma capulana, é impossível. Então, geralmente, todas têm. Então, serve para tudo. Eu confesso que uma vez eu estava em Angola e eu fui descer do Chapa, que é uma van, e tinha um ferro. Aquele ferro desfiou a minha roupa quase do joelho até aqui próximo ao cotovelo. Naquele momento, se aquela senhora não tivesse uma capulana, como que eu ia seguir o meu trajeto? Então eu vejo que a capulana é muito importante. Você ter um pedaço de pano é algo muito bom, muito bom. Então vamos lá. É isso daí, Márcia. Então cada capulana, ela representa ali alguma coisa, né? Então há as capulanas que são utilizadas por curandeiros, que as pessoas ao chegar numa loja, elas já conseguem identificar quais são essas capulanas, e capulanas normais, né? Que usam pessoas que não são curandeiros e vice-versa. Mas há diversificações de capulana. Agora, falar da origem, falar de desenhos, eu não sei explicar aí. Vamos lá. Luzia Amaro perguntou: a paz do Senhor, irmã Isabel, sou seguidora e gostaria de saber como você consegue entender a linguagem deles. Você entende tudo que eles falam? Irmãos, apenas em Moçambique, a língua oficial é o português. Porém, só 40% de pessoas em Moçambique que entendem o português, que falam o português, 40%. Os outros restantes falam línguas maternas. Essas línguas maternas, Moçambique tem mais de 40 línguas maternas. Então, cada província tem ali a sua língua. Na verdade, eu até cheguei a anotar aqui, mas eu não vou saber falar com vocês agora, mas o mais falado é Xangana, Songa, e parece que Macua, acho que é Macua ou Macua. É mais ou menos essas 3 línguas que são as mais faladas, mas tem 41 línguas nativas, 41 línguas maternas, que são oficializadas como línguas maternas, embora o português seja oficial.
40% só fala português, o resto fala línguas maternas. Mas o que a gente está mais acostumado aqui na cidade é o Xangana, né? Que a gente até aprendeu a falar algumas palavras como canimambo, que significa obrigado. Mas é isso. Então, não dá para entender todas as línguas, não. A Maria Moraes perguntou, irmã Isabel, queria saber se é muito difícil estar aí na África. As pessoas que têm missão aí não devem ter medo? Você com seu esposo, você está com seu esposo, mas e se tivesse só? Irmãos, nós não temos que ter medo. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós não deveremos ter medo, porque foi o Senhor que nos enviou essa missão. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas. Todos nós temos essa unção. A irmã está com o esposo. Realmente, com Átila ficou muito melhor mesmo. Com a companhia é muito melhor. Se você vir para a missão casada, é muito melhor. Com os filhos, melhor ainda. Mas se você vir só, não temas. Deus será seu companheiro. Eu vivi na África 3 anos sozinha, sem ninguém. Mas hoje vivo com meu esposo. Então, nem só e nem acompanhado você deve ter medo, porque Deus estará ao seu lado. Se vir só, a igreja local vai te abraçar. A África é um lugar normal, isso. Irmãos, as pessoas criam uma imagem muito ruim assim da África ou muito pesada. Vê mais na internet sobre os países para você tirar as suas dúvidas, tá bom? A Nara Silva perguntou, o que te levou a ter um grande amor pela África? Nara, eu já disse, como foi o primeiro continente, eu fui abraçada, fui amada, sou amada aqui na África, me sinto amada e amo eles também. Então, eu acredito que seja isso, por ser o primeiro continente que eu pisei. O Rafael Barroso diz, como é o evangelismo aí na área de risco? É igual aqui no Brasil? Claro que hoje em Moçambique a área mais difícil de se evangelizar é o norte do país, onde há terrorismo, né? Mas, sinceramente, confesso aos irmãos que é uma área que está sendo ali tratada pelo governo e a gente tem orado pelos cristãos que restam ali naquele lugar. E pela África, há vários lugares perigosos. Por exemplo, eu nunca fui em um lugar que eu tivesse risco de vida. Mas há lugares sim, com certeza, tá bom? O Mauro Sérgio me perguntou qual país tem mais crente e qual país tem menos crente. Eu sei que da África, o país mais evangelizado é Uganda. Eu sei que o mais evangelizado é Uganda. A Regiane Rodrigues da Silva perguntou, eles são simpáticos com brasileiros? Sim. Irmãos, os africanos são muito receptivos às pessoas que vêm de fora. E principalmente quando eles percebem que há em vocês amor, carinho, simpatia, empatia. Porque é recíproco o que você passa. Se você passa amor, com certeza você vai receber amor. A Jaqueline Rodrigues perguntou, Paz do Senhor, irmã Isabel, me edifica muito seus testemunhos. Como a irmã consegue manter firme o compromisso de orar todos os dias? Irmãos, a partir do momento que você vê Jesus como uma pessoa, a pessoa mais importante da sua vida, a pessoa que sem ela você não respira, sem ela você não anda, sem ela você não caminha, não tem como você ser a mesma pessoa sem orar. Tá aqui o meu esposo, eu converso com ele todo dia. E a nossa conversa é primordial para o nosso relacionamento. Assim também, eu falo para vocês que a oração é a partir do momento como você enxerga Jesus, como você enxerga Deus. Um ser que está longe de você ou um ser que está perto de você. Eu enxergo Jesus como uma pessoa e a pessoa mais importante da minha vida. É por isso que eu preciso conversar com ele todos os dias. Todos os dias eu preciso comer alguma coisa. Todos os dias eu preciso me alimentar. Eu vejo Jesus como o meu alimento e como a água para me saciar. Então, é por isso que eu tenho esse compromisso de oração, que eu vejo ele como uma pessoa. Alguém aqui que não falou o nome, a pergunta só veio assim. Em algum momento você teve dúvida do seu ministério? Dúvidas não, mas dificuldades sim. Por que eu nunca tive dúvida?
porque eu sei que foi Deus que me chamou. Irmã Isabel, o que te leva a saber que foi Deus que te chamou? Porque Deus me preparou. Quando Deus te chama, irmãos, Ele te prepara. Deus prepara você emocionalmente, Deus prepara você espiritualmente. Então, eu nunca tive dúvida do meu ministério. Eu recebi o ministério da palavra. Eu recebi o ministério da palavra quando eu tinha 13 anos e até hoje o Espírito de Deus tem falado comigo. O Espírito de Deus tem trabalhado na minha vida. Agora, dúvidas do ministério não, mas dificuldades sim, porque eu sou humana. Eu sou limitada, eu não sei tudo. Eu não posso tudo. Eu dependo exclusivamente de Deus. E claro que há alguns lugares que eu já me senti inútil em alguns lugares. Mas eu sei que Deus pode não ter manifestado ali frutos para mim ver. Mas Ele queria me levar ali não para me fazer algo, mas para Ele fazer algo em mim. Eu já viajei para lugares que desde o dia que eu cheguei ali, eu tive diarreia. De passar mal, de não me lembrar de quem me recebeu. Porque desde a hora que eu pisei ali, eu adoeci. E desde a hora que eu saí dali, eu saí muito cedo, no carro que saía da cidade muito cedo. Então eu tenho uma experiência que eu fui para uma província que eu tive 3 dias de diarreia. E eu passei muito mal. E eu sei que eu não cheguei ali para fazer nada, mas eu cheguei ali para Deus fazer algo em mim. Eu tenho experiências também de chegar em algum lugar e sentir que eu não estava preparada espiritualmente. Que o combate que me esperava ali, meu jejum estava muito raso. A minha oração estava muito rasa. Então, dúvida do ministério não, mas dificuldade sim, porque eu sou humana, sou falha e sou limitada. Então, acho que todo missionário sente. Driele Santos Correia está perguntando: a paz do Senhor Jesus, irmã Isabel, gostaria de saber que nessa jornada de missões você já desanimou algum momento e se já teve dificuldade para jejuar. Outra dúvida, sofre muitas retaliações malignas nos lugares que vocês estão? Que Deus continue te abençoando. Desanimar não, mas sentir que poderia fazer mais sim. Eu já senti isso, de pensar, meu Deus, eu poderia produzir 100%, mas eu produzi apenas 60%. Eu produzi apenas 40%. Eu já senti isso. E outra pergunta, você já teve dificuldade para jejuar? Sim, claro, com certeza, principalmente na África. Há muita dificuldade. Por quê? Irmãos, cada país tem um clima diferente, fuso horário diferente. Até o seu organismo habilitar, até o seu corpo habilitar, com certeza. E o missionário, ele deve jejuar sim, mas ele deve obedecer mais. Porque se você também castigar o seu corpo em jejum, você pode ficar fraco. E lembre-se que Deus precisa de um corpo forte para Ele trabalhar. Uma vez que a sua imunidade está muito baixa, você vai estar propício a ter várias enfermidades, você vai estar propício a ter doenças que aproveitam de um sistema imunológico baixo. Então já tive sim dificuldades para jejuar e também já momentos de desânimo nunca tive, graças a Deus. Já sofreu retaliações? Várias. Até hoje a gente sofre. Há momentos que você sente realmente que o diabo ele está assim, face a face com você. O Fábio Silva perguntou: missionária, queria saber como é enfrentar a questão de manifestações demoníacas aí em Moçambique. Se isso ocorre com frequência, como vejo nos vídeos. Irmãos, isso é geral na África inteira. No Brasil é possível ter uma igreja aí que passe semanas sem alguém cair endemoniado. Na África não é possível isso. Tipo, você pode ir para uma igreja hoje no Brasil e pensar assim, hoje eu só vou pregar e cantar. Mas na África você não vai para uma igreja pensando que só vai cantar e pregar. Você sabe que ali pode ter uma manifestação demoníaca e que você vai ter que orar
pedir a graça de Deus e expulsar aquele demônio. Então, há muita manifestação de demônios. Às vezes, há manifestações de demônios em aconselhamento pastoral. Às vezes, há manifestações de demônio de você simplesmente estar conversando com a pessoa e nem precisar de orar por essa pessoa. Às vezes, há manifestações de demônios de pessoas conversar com você assim, ó, face a face, mas quem está falando na boca dela não é ela, é o demônio. A Rochelle IPDA perguntou: a paz do Senhor, irmã Isabel, aprendi a orar bastante com você. E eu aprendi com o saudoso missionário Davi Miranda. Você é minha inspiração. Como foi o dom de revelação na sua vida? Se puder compartilhar. Irmãos, a revelação de Deus na minha vida acontece de 3 formas. Eu ouço Deus falar, eu vejo Deus falar e eu sinto Deus me tocar. Já até falei isso em alguma ocasião. Há momentos que eu ouço Deus falar comigo: minha serva, fala para fulano isso, isso e isso. Há momentos que eu vejo, eu tenho visões. E há momentos que eu sinto. Mas aquele sentir não é meu, é o Espírito Santo de Deus falando para me sentir e entregar para aquela pessoa. Como assim no sentir? De repente eu sinto uma dor no meu braço muito forte. E Deus fala comigo: aqui tem uma pessoa que essa pessoa está sentindo essa dor no braço. Do mesmo jeito que você está sentindo, Deus faz eu sentir o que a pessoa está sentindo. Então eu vejo, eu ouço e eu sinto. É a maneira que Deus me revela. Então eu já eliminei essa folha. Vamos lá. A Ana Estel, já estou acabando, porque a gente vai orar daqui a pouquinho. A paz do Senhor, irmã Isabel. Sobre a alma missionária, me fala como lidar com o apego das pessoas por onde passa. Eu, como filha de pastor, sofri muito quando saímos de congregação. A irmã tem facilidade de despedir das pessoas, irmãos. Sabe o que eu faço para me não sentir muito? Eu faço o melhor que eu posso enquanto eu estou presente. Eu não espero amar depois, eu não espero abraçar depois, eu não espero elogiar depois. Tipo, tudo que eu faço com intensidade. Eu não deixo passar um elogio. Se alguém tiver cheiroso, eu falo: nossa, você tá cheirando, hein? Se tiver bonito, você tá muito bonito. Se a pessoa tá... Sabe, eu tento assim, ser o máximo de mim do que eu sou. Para mim não olhar para trás e dizer: nossa, deveria ter amado mais, deveria ter respeitado mais, deveria ter cuidado mais. Então assim, quando eu saio, as primeiras semanas eu sinto muito, mas eu saio com aquele sentimento de tudo que eu poderia ter feito, eu fiz e fiz de coração. O Miguel pergunta: gostaria de saber se é difícil evangelizar na África, se você se depara com perseguidores. Irmãos, não é difícil evangelizar a África, como não é difícil evangelizar em lugar nenhum. A dificuldade é colocada em nós, quando nós não temos uma visão ampla. Você lembra dos espias que Josué mandou para espiar a terra? Mandaram 10, 8 voltaram e disseram: é impossível, a terra é difícil, não tem jeito. Mas Josué e Caleb disseram: a terra é boa e o Senhor vai nos dar essa terra. Então, a dificuldade do missionário não é local. Primeiro é na visão que ele tem. Porque se você se mostrar frouxo no dia da batalha, pequena será a tua força. A Cleoni Beraldo pergunta: missionária, você tem sido uma bênção para mim, obrigado. Quero ter disciplina na oração. Como fazer isso? Ver Jesus como fonte da sua vida. Sem ele você não pode comer, sem ele você não pode vestir, sem ele você não pode fazer nada. Assim que você tem que ver. E aí você vai ter uma disciplina na oração. O Cris Zilioto perguntou: paz do Senhor, gostaria de saber como você começou e como investir. Irmãos, eu vim para a África com 23 anos. Isso mesmo, entrei na África com 23, saí com 27, fui para o Brasil, casei, voltei de novo com 30 e já estou com 33. Mas vamos lá. Então, o que a irmã investiu? Irmãos, eu não investi nada, só no mundo espiritual mesmo, mas você deve investir. Invista num curso de inglês, invista num curso de francês, invista também
na sua formação. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas acham que ser missionário é só quem prega e canta. Não. Se você sabe cortar cabelo, você pode vir aqui na África e fazer ação social, cortar cabelos dos irmãos. Ah, se você é enfermeiro, você pode vir para a África prestar um curso para atender a sociedade na área da enfermagem. Se você é dentista, você pode vir para cá prestar o serviço de odontologia na África. Se você é engenheiro, você pode fazer plantas aqui para a igreja serem construídas. Se você é um arquiteto, você pode ajudar na igreja, na construção da igreja. Aliás, o engenheiro é na execução da obra, né? O arquiteto é para... Então, assim, eu não investi nada, a não ser no mundo espiritual. Eu jejuei, orei, como jejuo e oro todos os dias. Mas tem pessoas que acham que missionário é só quem não tem profissão. Não. Na mente de muitas pessoas, um missionário é aquele que não estudou, então manda para a missão. Ah, não tem nenhum curso, manda para a missão. Não. A obra missionária precisa de pessoas talentosas. A obra missionária precisa de pessoas capacitadas. Eu mesmo não sou formada em nada, só no ventre da minha mãe. Eu não sou formada em nada, mas faço cursos de teologia, faço cursos de capacitação eclesiástica. Já o meu esposo já tem habilidades e experiências em administração. Então, na obra de Deus, todo investimento é válido. Por isso que eu digo que é muito importante você investir em curso, pelo menos do inglês e do francês. Vamos lá. O Gabriel Moraes perguntou: Deus me prometeu me levar ali, além e lá. Eu tenho um chamado da obra missionária. Como faço para exercer o chamado? Gabriel, se Deus te chamou, não é você quem faz. É Ele que vai fazer. No tempo certo, Gabriel e qualquer outra pessoa que estiver me assistindo, Deus vai te levantar, vai te capacitar, vai te dar armas. Para vocês eu deixo Atos capítulo 13, verso de número 2. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então quem separa e quem leva é Deus. Você deve apenas encher o seu vaso de azeite para que quando esse tempo chegar e se capacitar fazendo um curso, tendo alguma profissão, porque quando esse tempo chegar, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A Elaine Mestre disse: a paz do Senhor. Irmã Isabel, sobre questões de aliviar dor das pessoas na África. Irmãos, o que a gente tem é a palavra. Claro que quem chega precisando de um pão, você não pode dar só a palavra, porque essa pessoa precisa de pão, de água, de um alimento. Mas a gente não tem nada além disso do que a palavra de Deus. A palavra transforma, a palavra liberta. A gente crê piamente que o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação das pessoas. Então, quando se trata de ação social, a gente faz ação social. Mas quando se trata da alma, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Anime disse: missionária, gostaria de fazer uma pergunta. A missionária prega cada dia uma igreja na África ou fica somente numa igreja específica? Irmãos, em Moçambique, eu prego mais na sede nacional. Os irmãos não têm muito hábito de chamar um ou outro para pregar, porque geralmente quem prega são os irmãos locais e o pastor, que geralmente é que prega no domingo. Então não tem muito aquela cultura de eu estar pregando, como no Brasil eu pregava todos os dias numa igreja, toda semana, mas em Moçambique não é muito assim, pelo menos eu não recebo muito convite. Geralmente são convites específicos para uma festa, para uma evangelização, mas os irmãos valorizam muito os membros locais, valorizam muito o pastor, que eles têm como um anjo da igreja. Isso é lindo. Então eu dou parabéns para os irmãos da África, porque eles alimentam uma comida sólida, uma comida bem preparada.
Então, assim, há um respeito muito grande pelo pastor. Não é igual no Brasil, que às vezes a gente quer pregador de fora sempre. Então, eu prego mais na sede nacional. E ela me perguntou, e os comes e bebes aí na África? É bom, é gostoso? Irmão, é tudo igual. Tem arroz, tem feijão, macarrão, grão de bico, miojo, bolacha, Danone, tem granola, tem óleo, tem tudo. Então, assim, na África tem tudo, irmão. Tudo, 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 tudo. Tem até creme de cabelo, como tem aí no Brasil. Tem tudo, 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 tudo. Então, os comes e bebes aqui são maravilhosos. Como prova disso, eu e o Átila só estamos engordando. O Samuel Rodrigues pergunta, missionária, o começo da obra missionária é difícil? Irmãos, o começo, o meio e o final não é difícil, é um desafio. Porque a obra missionária, ela é um oceano que você vai encontrar de tudo. Então, assim, é um desafio. Todos os dias para mim é um desafio. Segunda é um desafio, terça é um desafio. Eu não posso dizer que eu já vi de tudo, porque todos os dias eu vejo. Mas é um desafio. É você todo dia segurar na mão de Deus e dizer, Senhor, vai comigo, porque sozinho eu não consigo, não. A Cléucia Pinto perguntou, a paz do Senhor, você já sentiu dificuldade devido à cultura do local? Dificuldade da cultura, não. Não tive dificuldade nenhuma. A Selma Lino perguntou, como é lidar com culturas diferentes, saudades de casa e saber que pode ser que não volte para a pátria? Meu Deus, esse é muito forte. Esse daí é muito forte, meu Deus do céu, porque até veio lágrimas aqui nos meus olhos, Átila. Irmãos, eu acho que essa é a parte mais difícil. Eu acho que essa é a parte, assim, que... Assim, você todos os dias, você vai sentir a falta da sua família. Há dias que a saudade, ela quer te tapear, sabe? A saudade quer te bater. Tem dia que você sente saudade da sua mãe, você sente saudade da sogra, você sente saudade da igreja, você sente saudade dos irmãos. Então, como tapear isso? É através das redes sociais, né? Você liga pro seu pai, pra sua mãe. Tem dia que eu tô com tanta saudade da minha mãe, meu Deus do céu. Tem dia que eu tenho saudade do meu pai, do meu irmão, da minha sogra, com aquelas comidas maravilhosas dela. E a gente sente saudade. E a irmã falou uma coisa aqui que às vezes bate no peito, assim. E saber que você pode não voltar. Irmãos, todos os dias a gente é levado como ovelha ao matadouro. Sabe que a nossa casa é onde a gente está. Quando eu falo que eu amo a África, é porque eu tenho uma família aqui. Eu tenho uma família, eu tenho irmãos, eu tenho pessoas que me acolhem, pessoas que cuidam de mim, pessoas que me aconselham, pessoas que me amam. Tem pessoas que se eu falar assim, irmã, eu quero comer sua comida, elas vêm aqui fazer para mim. Se eu quiser ir lá na casa delas, elas também fazem lá. Mas eu sei que a minha casa é onde eu estou hoje. Nós temos casa, temos nossos móveis, nós temos a nossa vida no Brasil. Mas a gente não sabe quando que a gente vai usufruir de tudo que a gente tem. A gente não sabe se a gente vai usufruir do que a gente tem. Eu conheço missionários que nunca voltaram para casa. Saíram e nunca mais voltaram. Eu conheço pessoas que já mudaram 30 vezes. Eu conheço um missionário que ele tem um filho que nasceu em cada país. Então, assim, quando você adoece, você pensa, Senhor, eu posso ficar aqui. Mas a nossa vida, irmãos, não é valiosa. A nossa alma é preciosa, mas a nossa vida não é valiosa. Nós somos como a erva do campo, que pela manhã floresce, à tarde murcha, à noite cai. Você pode morrer aí na sua casa tomando banho. Eu posso morrer aqui, engasgado com alguma coisa. Ou seja, não existe. O perigo não é onde você está. O perigo
é como você está. Porque se você morrer em Cristo, tá tudo bem. O problema é quando você morrer sem Cristo. Então eu digo para vocês que a única coisa assim que me dói muito é a saudade da minha família. Saudade da minha mãe, dela me falando: Isabel, me leva lá no mercado para comprar as coisas. Sinto muita falta da minha mãe, se ela estiver me vendo. Quero mandar um beijo para ela, bem forte, para minha sogra também, para o meu pai. Há dias que, sabe, eu não queria sair da missão, mas sabe aquela vontade, tipo assim, de pegar o ônibus, ir lá, tomar um café e voltar? Ah, eu tenho vontade. Então, assim, irmãos, há essa saudade, sabe, que você vê que não é tão fácil. Tipo, para mim, ir pro Brasil, eu vou ter que pegar um voo agora de, no mínimo, 9 horas de avião para chegar no Brasil. E por várias vezes vem na nossa mente: e se você perder a sua mãe? Se você perder o seu pai? Não vai dar tempo nem de você chegar lá para o velório. Irmãos, isso às vezes vem na mente de um missionário. E se você perder aquele ente querido? Até você pegar um voo, até você conseguir passagem, até... Irmãos, é difícil isso, sabe? Então eu acho que hoje o meu pior inimigo é a saudade. Mas eu tenho tentado tapear isso, lembrando das coisas boas, né? Então sempre quando eu tenho condições, eu mando algum presente para minha mãe, eu mando algum presente para o meu pai, para minha sogra. A gente tenta fazer o bem, mesmo de longe, falando, rindo. E é isso. Então acho que o meu maior... Olha, quem é que fez eu chorar? Meu Deus do céu. Então... é isso, eu já quero terminar, mas, meu Deus, deixa eu limpar aqui que quase chorei aqui. Mas vamos lá. Então, a saudade da família é um desafio, meu Deus do céu. O Guilherme Santos, eu queria saber qual é o problema, que vocês sentem isso. Eu creio que a distância... né? Eu queria só pegar um ônibus lá na casa da minha mãe, comer um pedaço de queijo, tomar um café, voltar para a oração das 18 horas, mas não dá. Quando eu lembro da minha mãe, meu Deus, eu lembro daqueles torresmos que a minha mãe fritava lá no fogão de lenha, aquele cafezinho, a minha sogra, que é maravilhosa em sobremesa. Ai, eu sinto falta de tudo, meu Deus do céu. Mas é a saudade que é o inimigo, assim, número 1 que fica do seu lado. Tem muitas perguntas aqui, irmãos, que eu não posso responder por questões das diretrizes do YouTube. Eu não posso responder, senão eles vão paralisar o meu vídeo. Qual o primeiro pensamento quando você chegou na África? É Deus e eu, e Deus e eu, e eu e Deus. Tipo, não tinha mais nenhuma outra pessoa que eu pudesse confiar a não ser em Deus. Deixa eu ver se tem alguém aqui que ficou sem responder perguntas. Não, acho que todos responderam. Irmãos, então é isso, sabe? Eu não sei se eu consegui conversar com vocês um pouco, mas foi muito bom falar com vocês. E é isso, ore pela irmã Isabel, ore pelo pastor Átila. Quem sabe nós não vamos sair daqui com os nossos filhinhos. Amém, Átila? Então, Deus sabe de todas as coisas. E nós estamos aí, nas mãos do Senhor, prontos para tudo aquilo que Deus tem feito. Mas eu quero deixar aqui uma informação para os irmãos que nós somos missionários. Temos uma igreja que nos sustenta aqui na África e não tem faltado nada para nós. À medida do possível, aqueles que estão ao nosso lado, nós temos compartilhado amor, carinho, respeito e ação social também, na medida que a gente pode. Então, hoje eu vim aqui falar um pouco da missão para vocês, como que é. Ficou tão grande, né, que a gente dividiu aí de 2 vídeos, mas eu digo aos irmãos que, aonde quer que você esteja, contribua no departamento de missões da sua igreja. Deposite ofertas, dízimos lá na sua igreja, que Deus vai honrar muito,
Procure projetos missionários da sua igreja e invista nesses projetos missionários. E você que é membro da Igreja Deus Amor, que está aqui comigo, continue ofertando, continue dando seu dízimo lá na igreja, porque a Igreja Deus Amor tem feito um papel maravilhoso aqui na África. E nós estamos aqui servindo ao Senhor. Foi a igreja que nos trouxe aqui, tem cuidado de nós aqui. E você que a sua igreja tem um departamento tão amplo, eu quero dizer para você, continue contribuindo com este departamento de missão, porque missão não é um departamento, missão é uma ordem imperativa de Deus. Gente, que Deus abençoe. Eu vou tomar um café antes da oração das 18 horas e eu vou voltar com vocês em nome de Jesus. Independente da sua igreja, independente da igreja que eu faço parte, eu quero dizer para vocês que eu sou uma serva de Deus, tá bom? Eu sou uma serva de Deus. Estou aqui orando com vocês no canal no objetivo de mostrar para os irmãos que é importante a vida da oração, a vida de oração. Então você que é da Batista, da Universal, da Quadrangular, independente de onde você seja, sirva a Deus com todo o seu coração e saiba que todo ser humano é um campo missionário. E aonde você está, você pode ser um missionário de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu espero que a nossa conversa tenha sido boa. Peço perdão se eu não respondi todas as perguntas, é porque, de fato, nem todas eu posso responder. E continue orando não só por mim, porque existem milhares de missionários na África. E existem também igrejas que fazem departamentos de missões. Então, existem agências de missões. Você que sabe que Deus te chamou para a missão, que Deus está te escolhendo para a missão, você pode procurar a um departamento de missões, se inscrever lá, se preparar e vir para a missão com essa agência de missão. No nosso caso, foi a igreja que nos enviou. Nós estamos totalmente dependentes da igreja e sendo cuidados pela liderança da nossa igreja no Brasil, que eu tanto agradeço por todo o apoio. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Que Deus guarde a todos. Deixe os seus comentários depois da live. Me siga no Facebook, me siga no Instagram, me siga no meu site também. E o WhatsApp do canal tá lá no site. Só vocês procurarem lá. Irmãos, um abraço. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e que Deus os abençoe.